A escuridão se dissipou em um clarão ofuscante de dor. Sirenes gritavam, metal rangia, e o universo parecia se contorcer em um nó de caos. Quando Elias abriu os olhos, o silêncio era a única coisa mais aterrorizante que o barulho anterior. Estava suspenso de cabeça para baixo, preso pelo cinto de segurança. Através da fissura no cockpit da nave de exploração Odisseia, um céu alienígena de cor púrpura o encarava. Não havia estrelas familiares, apenas duas luas gêmeas, uma verde e outra amarela, pairando como olhos vigilantes. Arise lhe chamou, a voz rouca e seca. Um gemido respondeu à sua direita. Arise, a sua copiloto, e a única outra alma a bordo, estava consciente, embora desorientada. Estamos vivos, ela sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Onde? Onde estamos? Elias se soltou, caindo desajeitadamente sobre o que antes era o teto da cabine. Não faço ideia, mas estamos muito longe da rota traçada. A Odisseia, uma vez um primor da engenharia espacial, agora era um caixão de metal retorcido, cravado no solo de um mundo desconhecido. Após saírem dos destroços, a verdadeira dimensão de sua situação se revelou. Estavam em um vale cercado por formações rochosas que se erguiam como garras negras contra o céu. A vegetação era bizarra. Árvores que pareciam feitas de cristal emitiam um brilho fraco e fungos gigantes pulsavam com uma luz bioluminescente, lançando sombras dançantes e sinistras por todo o lado. O ar era denso, carregado com um cheiro de ozônio, de algo adocicado e podre. Não havia sinal de vida inteligente, nem de qualquer outra forma de vida que eles pudessem reconhecer. A comunicação estava morta. O transmissor de longo alcance fora pulverizado no impacto. Estavam sozinhos, completamente sozinhos. Primeiro, precisamos de abrigo e água, disse Aris, sua voz firme, assumindo o comando. Anos de treinamento na academia espacial haviam preparado-os para situações extremas, mas nada como isto. Depois, resgatamos o que pudermos da nave: comida, ferramentas, armas. Elias concordou, o choque inicial dando lugar a uma descarga de adrenalina. A sobrevivência era agora a única missão. Enquanto exploravam os arredores imediatos, a beleza estranha do planeta rapidamente revelou sua natureza perigosa. O que pareciam ser flores delicadas se revelaram plantas carnívoras, que se fechavam com a velocidade de um raio sobre qualquer inseto que pousasse neles. Um riacho de água cristalina fervilhava com pequenos organismos que se moviam em cardumes predatórios. Cada passo era um risco calculado. Foi durante a primeira noite que o verdadeiro terror começou. O crepúsculo púrpura deu lugar a uma escuridão quase total, apenas quebrada pela luz fantasmagórica dos fundos. E com a escuridão, Veering Oceans, grunhidos baixos, cliques e silvos que ecoavam pelas rochas. Não eram sons de animais familiares, eram sons de caçadores. De repente, um movimento rápido na periferia da visão de Elias. Ele levantou a pistola de plasma que havia resgatado dos destroços. Uma criatura do tamanho de um grande lobo emergiu das sombras. Tinha uma carapaça quitinosa que brilhava sob a luz da lua verde. Múltiplos olhos vermelhos e pinças afiadas, como navalhas no lugar de patas dianteiras. Sibilou, revelando uma fileira de dentes aguçados, e avançou. Arise disparou primeiro. O raio de plasma atingiu a criatura no flanco, fazendo-a guinchar de dor e raiva. Elias aproveitou a distração e mirou na cabeça. Um segundo tiro, mais preciso, fez a criatura cair, silenciando-a para sempre. Eles ficaram ali, ofegantes, os corações batendo descontroladamente. Não estamos sozinhos, disse Elias, a frase soando como a maior subestimação da história. Aquela noite foi apenas o começo.
Os dias eram dedicados a fortalecer o abrigo improvisado perto da nave e a fazer incursões cada vez mais longas em busca de recursos. As noites eram um cerco constante. As criaturas, que eles apelidaram de ceifadores, eram implacáveis. Caçavam em matilhas e pareciam ser os predadores alfa daquele mundo. Cada encontro era uma batalha desesperada pela vida. Durante uma dessas explorações, Arise fez uma descoberta crucial. Em um planalto a vários quilômetros do local da queda, ela avistou algo através dos seus binóculos. Uma estrutura, não era uma formação natural. Tinha ângulos retos, linhas perfeitas. Uma luz piscava intermitentemente no seu topo. Era uma base, uma esperança. A jornada até a base foi a mais perigosa que já enfrentaram. Tiveram que atravessar pântanos borbulhantes, onde gases tóxicos subiam à superfície e florestas de cristais, cujas arestas cortavam como vidro. Os ceifadores pareciam mais agressivos naquela região, como se estivessem a guardar o território. Els Luteran fugiram e se esconderam, movidos pela visão daquela luz solitária no horizonte. Cada passo era uma vitória contra a exaustão e o desespero. Finalmente, após 3 dias de viagem infernal, eles chegaram. A estrutura era enorme, feita de um metal escuro e liso, que não refletia a luz. Parecia antiga, coberta de trepadeiras alienígenas. A porta principal era uma rampa maciça, fermamente fechada. A luz que haviam visto vinha de uma torre de comunicação, um farol solitário, piscando uma sequência que eles não reconheciam. Isso não é humano, disse Arise, maravilhada e aterrorizada. Quem construiu isto? Elias examinou a base da rampa. Havia um painel, coberto de poeira e tempo. Os símbolos eram completamente estranhos, mas a interface era inconfundível, um terminal de acesso. Eles tentaram de tudo. Usaram as suas ferramentas para tentar forçar a entrada, mas o metal era impenetrável. As noites, perto da base, eram ainda piores. Os ceifadores atacavam com uma fúria renovada, como se a proximidade deles à estrutura os enfurecesse. Numa noite particularmente brutal, encurralados contra a porta da base, com a munição de plasma quase no fim, o desespero tomou conta. Arise, ferida no braço, encostou-se no painel enquanto disparava contra uma onda de criaturas. Sua mão ensanguentada tocou um dos símbolos. De repente, o painel brilhou com uma luz azul. Um som profundo e ressonante ecoou no interior da base, e a rampa gigantesca começou a descer lentamente. Surpresos, eles se arrastaram para dentro, e a rampa se fechou atrás deles, mergulhando-os na escuridão e no silêncio, salvando luz das garras da morte certa. Lá dentro, luzes de emergência se acenderam, revelando um corredor imenso. O ar era estéril, frio, não havia ninguém. A base estava deserta, mas não estava inativa. Enquanto exploravam os corredores silenciosos, descobriram laboratórios, alojamentos e um centro de comando com monitores holográficos que ainda zumbiam com energia residual. Em um dos terminais, conseguiram aceder a um registro fragmentado. Eram logs de áudio, em uma língua que eles não entendiam, mas as imagens que os acompanhavam contavam uma história. A base pertencia a uma raça antiga e viajante do espaço. Eles estavam a estudar este planeta, catalogando a sua flora e fauna. Mas algo deu terrivelmente errado. As imagens mostravam ceifadores mais diferentes, menores, mais dóceis. Eram espécimes de estudo. Uma entrada final, datada de séculos atrás, mostrava um alarme de violação de contenção, um acidente, um experimento genético que saiu do controle. Os criadores desta base não foram mortos pelos ceifadores. Eles criaram os ceifadores. E quando a situação se tornou insustentável, eles simplesmente foram embora, abandonando a sua criação e deixando a base em modo de quarentena automática. A porta só se abriu porque o sangue de Arise, sangue humano, foi reconhecido como uma assinatura biológica desconhecida, acionando um protocolo de primeiro contato. Agora, Elias e Arise
estavam presos num novo tipo de gaiola. Uma gaiola dourada, cheia de tecnologia avançada que eles mal compreendiam. Mas ainda assim, uma prisão. A base era um refúgio, mas também o epicentro da ameaça que dominava o planeta. Nos níveis inferiores, os sistemas de contenção que mantinham as criaturas originais estavam a falhar. A base, seu santuário, era também uma bomba relógio. No centro de comando, encontraram o que os antigos habitantes deixaram para trás. Um mapa estelar. Ele mostrava a localização deste sistema solar e, incrivelmente, uma rota para o espaço conhecido, para casa. Mas para usá-lo, precisariam reativar a torre de comunicação principal e enviar um sinal de socorro. Prop, o reator principal da base, localizado nos níveis mais profundos, precisava de ser reiniciado manualmente. E esses níveis eram precisamente onde os sistemas de contenção estavam mais comprometidos. Era um ninho de ceifadores. A escolha era clara, mas aterrorizante: permanecer na segurança relativa dos níveis superiores e esperar que os recursos acabassem, ou que as criaturas finalmente rompessem as defesas, ou descer ao coração da escuridão, enfrentar o pesadelo que os antigos criadores libertaram e lutar pela única chance de voltar para casa. Elias olhou para Aris, o rosto dela iluminado pelo brilho azul do mapa estelar. O medo estava lá, mas também uma determinação de aço. Eles não tinham vindo tão longe para morrer num mausoléu alienígena. Então, vamos dar um passeio até o porão, disse Elias, forçando um sorriso. Aris pegou um rifle de pulso de uma das prateleiras de armas da base. Pelo menos desta vez, temos armas melhores. Juntos, eles se viraram e caminharam em direção ao elevador que os levaria para as profundezas. A porta se abriu, revelando um abismo escuro de onde subia o som inconfundível de garras raspando em metal. A sua sobrevivência naquele planeta hostil não tinha terminado. A verdadeira luta estava apenas a começar. Eles desceram para a escuridão, não mais como vítimas de um acidente, mas como caçadores, prontos para enfrentar os monstros no seu próprio covil e reclamar o seu caminho para as estrelas. A história da Odisseia havia terminado, mas a lenda de Elias e Aris estava apenas a ser forjada no fogo e na escuridão de um mundo sem nome.